Olá, amigos, sejam bem-vindos. Por sugestão de colegas, alunos e amigos, né, eu estou apresentando uma proposta para examinarmos os fundamentos do processo civil. Essa proposta recebeu a denominação de iter processualis. E por que isso, né? Resolvi utilizar essa expressão latina, não só porque ela é muito forte, é muito expressiva, mas também porque representa, na verdade, todo o caminho percorrido pelo processo civil. Então, vejam, o termo latino, iter, né? Nós temos em português itinerário, que lembra exatamente esse caminho. Vamos percorrer, portanto, um longo caminho do processo civil, caminho que começa com a Constituição Federal, né? Isso é que é importante ressaltar hoje. Nós não podemos começar o estudo do processo civil a partir de comentários ao Código de Processo Civil ou de manuais de direito processual civil. Nós temos que começar pela Constituição, exatamente pelo artigo 5º da Constituição. Depois vamos a outros artigos, né, evidentemente, mas o artigo 5º contém garantias constitucionais, são garantias constitucionais do processo. E a proposta apresentada para este canal do YouTube se destina precisamente a examinar os fundamentos, as raízes do processo civil, do direito processual civil. E hoje, então, nós falamos do modelo constitucional de processo, que, na verdade, pode ser considerado, este modelo pode ser considerado uma antiga novidade, né? Essa é uma expressão que o ministro Atos Guzmão Carneiro utilizava, né? Antigas novidades, justamente para mostrar que muitas vezes, né, quando se fala do Código de 2015, não é? Há a tendência de vislumbrar algumas novidades nesse novo Estatuto Processual. E nós vamos ver depois que são realmente antigas novidades. Eu até escrevi um artigo sobre isso, publicado na Revista de Processo, né? Mas, enfim, eu falava sobre o modelo constitucional de processo, que não é uma novidade. Já Mauro Capelletti, por exemplo, tinha ressaltado a importância do estudo do processo civil à luz da Constituição, não é? E também Eduardo Couture, e entre nós, professora Ada Pellegrini Grinova já escrevia antes mesmo da Constituição de 88. Então não se pode afirmar que foi com a Constituição de 88 que se passou a falar sobre a constitucionalização do processo, não. Isso já vem de longa data, né? Agora, evidentemente, para se falar no modelo constitucional de processo, nós temos que falar sobre as garantias constitucionais que vamos estudar e temos de falar sobre os institutos fundamentais do processo: a jurisdição, a ação, o processo, o procedimento. Mas vamos nos deter aqui na análise do processo ou da natureza do processo. A tendência doutrinária dominante, como sabem, é no sentido de considerar o processo uma relação jurídica processual. Na verdade, não me parece que essa qualificação seja adequada.
O processo é mais que uma simples relação jurídica, ele é uma instituição jurídica, porque existem, evidentemente, princípios, existem fundamentos, existem postulados que precisam ser observados, não é? Não se trata de uma simples relação jurídica em que se observam algumas regras processuais. Não, há, na verdade, princípios. E princípio, todos sabem, tem natureza fundante. Ele se distingue da regra, é uma das espécies de norma, né? Princípios e regras. Os princípios têm caráter fundante, são verdadeiras colunas mestras que orientam todo o estudo por nós desenvolvidos, né? Assim, à luz da epistemologia, hoje se usa muito esse termo, epistemologia, que nada mais é do que a teoria do conhecimento, né? Muito bem, é preciso, portanto, atinar para isso, para se compreender bem o processo, entender que ele é uma instituição constitucional e é regido pela Constituição Federal. Agora, vamos com calma, né? Vejo que, às vezes, há a tendência de tentar resolver todos os problemas processuais à luz da Constituição, o que não me parece adequado, né? Por exemplo, uma medida liminar ou uma tutela de urgência, evidentemente, tem fundamento constitucional. Então, eu começo pela Constituição, porque a Constituição diz que nenhuma lesão, né, a direito ou ameaça pode ser subtraída do judiciário. Então, a fonte, a raiz, é a Constituição. Mas eu pergunto, como obter a tutela de urgência? A Constituição indica os requisitos? Não, não indica. Você vai encontrar no Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória. Então é preciso compreender bem isso. Não posso resolver tudo simplesmente com apoio na Constituição. A Constituição, eu costumo dizer, é o início, é o ponto de partida para o estudo do processo civil e, ao mesmo tempo, o ponto de chegada. Isso é, eu parto da Constituição, vou trafegar pelo Código de Processo Civil, pelas leis processuais, leis ordinárias, né, chamadas extravagantes, é um termo muito usado, que causa estranheza às vezes, mas são leis extravagantes, porque elas vagam fora, né, do Código de Processo Civil, a doutrina, a jurisprudência, etc. E, no fim, volto para a Constituição, que é a norma fundamental, que é a norma de encerramento, né, do meu estudo. Isso, então, é o que deve ser examinado. Muito bem, nesta caminhada que nós vamos fazer para estudar os fundamentos do processo civil, as raízes do processo civil, com invocação dos clássicos que hoje estão hoje tão esquecidos, né? Os autores clássicos, Chiovenda, Carnelutti, Calamandrei, Capelletti, por exemplo. Nesse estudo difícil, longo, que vamos fazer, eu vou contar com a indispensável parceria da professora Maria Elizabeth de Castro Lopes. Todos sabem, a minha esposa, né? Eu sou professor João Batista Lopes, desembargador aposentado, né? Consultor jurídico, e a professora Maria Elizabeth, que é minha esposa, é minha parceira, né? Nós trabalhamos juntos em pesquisas, lançamos recentemente uma obra sobre teoria geral da prova. Então a Beth, como eu chamo, né, vai participar ativamente desse trabalho. Agora, é muito importante chamar atenção para problemas que nós detectamos no nosso dia a dia, seja em dissertações, seja em teses ou em trabalhos forenses, que são impropriedades técnicas que revelam
desconhecimento dos fundamentos do processo civil, ou dos fundamentos do direito processual civil. Não é? Então, é muito comum, não é, nós observarmos no nosso dia a dia afirmações que são equivocadas, que revelam despreparo. Né? Por exemplo, pretender definir um instituto jurídico com a palavra quando. Então, se eu pergunto o que é uma liminar, conceitue liminar. Aí o aluno diz, liminar é quando. Digo, não, quando não. Não é quando. Quando é temporal. Né? Eu vou definir, eu vou conceituar, procurando a essência da coisa. Né? O que é liminar? Então, é uma espécie de tutela jurisdicional, né? de caráter sumário ou marcada pela sumariedade, que tem os seus requisitos, etc, etc. Se eu for, por exemplo, definir no direito civil o que é locação, eu não vou dizer, como ouvi uma vez, locação é quando um locador entrega um imóvel para o inquilino, né, recebendo um aluguel. Não é quando. A locação é um contrato, né, pelo qual duas pessoas, uma delas denominada locador, entrega a outra denominada locatário a posse direta da coisa mediante o pagamento de um valor chamado aluguel. Então, essa é a forma adequada para se conceituar, para se definir, procurando a essência, procurando a ontologia, então, do termo ou do vocábulo, né? Muito bem, eu falava há pouco sobre um problema frequente nos trabalhos, principalmente nos trabalhos acadêmicos e nos artigos, que é a impropriedade das definições. Tá? Isso é muito frequente nos trabalhos acadêmicos, em petições, etc. Né? Mas, às vezes, essa impropriedade cria situações cômicas. Né? Uma vez, numa prova, um aluno tentando explicar o que era a contestação, então ele diz, a contestação é a estreia do réu no processo. Quer dizer, bom, não deixa de ser, né, a estreia do réu no processo, mas evidentemente que a definição é equivocada. Né? Então, é importante que atentemos, né, para o rigor das definições, né, evitando também definições tautológicas. Né? Você repete a palavra definida, na definição você repete a própria palavra definida. Então diz, às vezes o aluno quer escrever difícil, então diz, o arcabouço probatório dos autos, né, é suficiente para provar a procedência do pedido. Ora, o arcabouço probatório é suficiente para provar. Isso é tautológico, né? Uma definição, evidentemente, também imprópria, equivocada. Né? Outro termo utilizado indiscriminadamente, sem atinar, né, para o seu real sentido, é o termo sistema. Agora, sobre sistema, na verdade, eu vou pedir aqui para a professora Beth falar alguma coisa, porque ela tem aqui umas ideias, já escreveu, aliás, sobre isso, então eu vou passar a palavra à professora Beth, por favor. Está aqui do lado, né? Então, sistema é bem difícil passar a ideia de sistema. Todo mundo diz que são vários elementos somados, não é. Não é soma de elementos o sistema. Ele é um conjunto de elementos. E tem um
livro chamado Pragmática da Comunicação Humana, escrita por 3 sociólogos, o Václavik, o Bivin e o Jackson, que realmente nos traz a ideia de sistema e como ele deve ser desenvolvido, etc. Muito bem. Se sistema não é a soma, mas sim um conjunto, para isso ele tem que ter atributos. Esses atributos são muito importantes e eles explicam muito bem. Eles falam que temos a unidade ou globalidade, a organização e a interação. Agora, tem uma dúvida, e essa dúvida persiste sempre, é saber se a harmonia também faz parte do sistema. É interessante, essa questão é muito delicada, porque é claro que todos nós sonhamos, né, com um sistema harmônico, mas eu pergunto, o sistema tributário brasileiro é harmônico, né? Mas ele deixa de ser sistema por não ter harmonia. Então aí vem os doutrinadores, é claro que essa é uma discussão muito longa, não vai dar tempo aqui de aprofundar isso, mas quando há conflitos no sistema, eles precisam ser resolvidos pelo intérprete, pelo aplicador da lei, não é? Existem, nós pensamos sempre no sistema jurídico, a ideia é de que tudo se resolve com um sistema jurídico ou com um sistema processual. Agora, há um equívoco aí grave de achar que sistema processual se confunde com o Código de Processo Civil. Não, não. Hoje, nós temos que falar em sistema processual a partir da Constituição, que é o ponto de partida, né, do estudo do direito processual, especialmente o artigo 5º, não é? Então, sistema processual não é o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é um dos elementos do sistema processual, porque o sistema processual tem que obedecer ao modelo constitucional de processo, com as garantias, etc., etc., né? Mas podemos pensar em exemplos, né, de sistema, Betty. Por exemplo, falamos no sistema jurídico, mas outros sistemas com os quais nós deparamos no dia a dia, por exemplo? Por exemplo, nós temos o sistema Anchieta Imigrantes. Pois é, não tem nada a ver com direito, né? Temos o sistema respiratório. Na medicina. O sistema de um motor de automóvel. Uma boa, exatamente. O motor de um carro é um conjunto, né, de peças. Você falou no conjunto, nos atributos. É um conjunto, não é simplesmente pegar as peças do motor. Eu, por exemplo, se pegar as peças de um motor, eu não sei o que fazer com elas, né? Então é preciso que haja combinação, exatamente. Também lembrando do sistema bancário, sim, né? Esse é o mais comum, porque às vezes quem que já não chegou num banco e aí vira o caixa, doutor, o sistema caiu. O sistema caiu. Ele se machucou, a gente pergunta. Como é que é possível até, o sistema cair, né? Bom, então estão vendo que quando se fala em sistema, nos trabalhos ou nas petições, é preciso pensar, né, no conceito de sistema. Não basta dizer esta posição está de acordo com o sistema. Tem que justificar, mostrar, e não é fácil, né? Um outro termo muito usado, né, também com certa imprecisão ou certa ignorância até do próprio conteúdo, é o termo efetividade, ou a expressão efetividade do processo, né? O que é a efetividade do processo, Betty? Não é fácil. Se você perguntar, se você perguntar para um aluno, ou
numa banca, numa prova, o que você entende por efetividade do processo? Ele vai parar e pensar, não é muito difícil definir, não é? Sim, o conceito realmente é difícil. E eu tive a oportunidade de, já há algum tempo, em 1999, Opa! assistir uma banca de doutorado na USP, e cujo candidato, ele foi muito feliz, porque o nome dele é Marcatini. Augusto Tavares Rosa Marcatini. Marcatini, exatamente, conhecido. Bem Conhecido jurista e especialista até em informática, etc. Diga. Ele diz o seguinte, que é necessário saber o que cada um espera do processo. Então, alguns esperam a segurança, outros a vantagem patrimonial, certo. A justiça ideal. Mas ótimo. Qual deles seria, né, a realidade? Não, aí então é um conceito variável, né? É a relativização do conceito de efetividade. Bem lembrado aí o trabalho, essa tese, é uma tese de doutorado, né? Do Marcatini. Eu, aliás, acho que eu já citei também em algum trabalho, e nós até provavelmente já citamos no nosso livro recente aí sobre teoria geral da prova, possivelmente, não me lembro, mas acho que sim. Agora, é importante enfatizar o seguinte, que efetividade não se confunde com celeridade. Por quê? A celeridade pode ser, no máximo, um aspecto da efetividade, né? Porque não se pode pensar num processo rápido, um processo instantâneo, uma coisa... Eu me lembro aqui de uma passagem muito bonita do Carnelutti. Ele compara, né, essa situação com a do agricultor, né? Então, ele diz, a frase é mais ou menos assim, si semina bisogna aspettare per raccogliere. Quer dizer, se você planta, o contadino, né, se refere ao contadino, o lavrador, se ele planta, é preciso esperar para colher. Né? Então, Carnelutti enfatiza a necessidade de se ter paciência e esperar. Né? Esperar. Agora, hoje, a nossa paciência também já esgotou, né? Porque existem processos que demoram 10 anos, 15 anos. Isso, evidentemente, é uma situação condenável, mas que não encontra uma solução ideal, né? Esse é o problema de vários países e tal. Nós poderíamos, mais para frente, conversar sobre isso. Há estudos sobre a situação da morosidade da justiça em outros países, né? Eu sei, por exemplo, do Henrique Araújo Costa, que é um professor da UNB, foi aluno aqui em São Paulo, tive o prazer de orientá-lo. Ele fez um estudo amplo a respeito da situação de morosidade da justiça em vários países. Bom, não vamos nem falar da Itália, né? Mas isso é conversa para um outro dia. Por enquanto, eu manifesto minha alegria em poder falar aqui sobre os fundamentos do processo civil e chamar atenção, portanto, para alguns aspectos, abrindo oportunidade daqueles que nos veem, que me veem e estão vendo a Beth também, de apresentar sugestões e críticas. Muito obrigado a todos.